Pegue sua Bíblia, abra comigo em Isaías capítulo 6, por gentileza. Isaías capítulo 6, profeta. Eu quero meditar com você nessa manhã, nessa passagem, de uma maneira assim bem expositiva. Vamos ouvir Deus através da sua palavra. Como eu falei ontem, eu recentemente fiz um estudo sobre o método puritano de pregar. Me surpreendeu uma coisa que eles acreditavam. Os puritanos acreditavam que um homem devidamente ordenado, um homem que estivesse num púlpito pregando a Bíblia, era equivalente a Jesus falando. Isso me assustou quando eu li. Eles acreditavam que um homem devidamente ordenado, com a Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus, era o equivalente a Jesus falando. Ou seja, havia um tipo de reverência, de respeito tão poderoso por causa disso. E olha, se eu já tinha temor em pregar a Bíblia, depois que eu li isso, eu fiquei com mais temor ainda, né? Que responsabilidade. Então que Deus use agora a nossa vida, porque, irmãos, olha, está aí uma coisa que eu tenho absoluta certeza: eu tenho capacidade de te ensinar muitas coisas, como por exemplo, matemática. Eu consigo te ensinar fórmula de Bhaskara, eu consigo te ensinar as 4 operações da matemática, eu consigo te ensinar algumas coisas, mas olha, este assunto, estes mistérios aqui, eu não tenho capacidade de te ensinar. Ou Deus me usa, ou então eu não consigo comunicar. É literalmente uma dependência que nós pregadores temos do Espírito Santo. Palestrar não, palestrar eu consigo, mas eu não vim palestrar aqui, não é, Ricardo? O pastor Ricardo não me trouxe de tão longe para eu dar uma palestra bíblica para vocês. Não foi assim que o apóstolo também nos trouxe com essa expectativa. É para que a gente seja um instrumento. Eu quero ler com você Isaías capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Se você tiver uma caneta aí, pega a caneta. Você vai riscar a Bíblia hoje e vai ser muito legal a nossa exposição nessa passagem aqui. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, eu sei que se você está na igreja há um certo tempo, você já deve ter lido essa passagem, já deve ter escutado. Eu não tenho dúvidas que ela é a passagem do livro de Isaías mais conhecida, essa passagem. Mas eu quero aqui chamar sua atenção para um detalhe. A primeira linha dessa passagem, ela começa com uma informação, e o que tem de relevante nessa informação é o que nós iremos ver aqui. Ela começa com a seguinte informação: no ano da morte do rei Uzias. Por que essa informação está na Bíblia? Por que Isaías colocou aqui? A grande verdade é que para a gente estudar essa passagem de uma maneira honesta, fiel, respeitando realmente o que o texto está dizendo, é impossível estudá-la sem procurar saber quem foi Uzias. E aí eu quero te explicar algo sobre Uzias, apesar dessa passagem aqui não nos fornecer
as informações sobre Uzias. Uzias foi um rei, e ele não foi um rei em Israel, ele foi um rei em Judá. A nação tinha se dividido em duas partes, e uma das partes, que foi Judá, a capital era Jerusalém, e este Uzias reinou sobre Judá. Você sabe por quanto tempo? 52 anos. Os eruditos da Bíblia vão dizer que ele foi o melhor rei de Salomão. Até ele foi o melhor de todos os reis. Ele reinou por 52 anos. Inclusive eu queria pedir se a pessoa que estava no teclado poder me ajudar, viu, gente? Pode ser, irmão? Ele reinou 52 anos, mas não foi um reino qualquer, foi um reino de muito êxito, de muita estabilidade. Presta atenção, eu não falei instabilidade, estabilidade, muita segurança, muita prosperidade, ao ponto do povo começar a olhar para o rei como uma espécie de: ele é a nossa segurança. Aí ele morre, depois de 52 anos, e agora a nação fica instável, insegura, amedrontada. Agora vocês vão entender como faz muito sentido o fato de Deus se revelar para Isaías em um trono. Deus se revelou a Abraão, amém? Mas não foi em um trono. Deus se revelou a Elias, mas não foi em um trono. Deus se revelou a Moisés, mas não foi em um trono. Mas por que Deus se revela a Isaías em um trono? Porque foi no ano em que o rei sai do trono, Deus se revela em um trono. Amém? E aí eu quero falar a primeira verdade aqui sobre essa relação. Tem duas expressões no texto que eu li que eu quero destacar. A primeira expressão é no ano da morte do rei. E aí você vai observar que essa palavra rei está com R minúsculo, ok? E lá embaixo, nos últimos versículos, vai dizer assim: os meus olhos viram o rei. Agora o rei está com R maiúsculo, não é verdade? Porque ele está dizendo: eu vi o Rei dos Reis assentado em um alto e sublime trono. Então, nessa primeira parte da mensagem, eu quero falar sobre idolatria e adoração. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é tudo que você deveria fazer a Deus, para Deus, com a motivação em Deus, e você coloca no homem. Isso vira idolatria. E como nós somos idólatras, viu, gente? A gente às vezes nem percebe. A gente muitas vezes questiona a idolatria da igreja católica. Mas deixa eu te falar uma coisa: das idolatrias, a mais simples que tem é a idolatria católica. Porque os seus ídolos estão nas mãos. Os piores ídolos não estão nas mãos, estão dentro dos corações. Esses são os piores ídolos, eles estão dentro de nós. E como é que nós idolatramos? Nós temos a tendência de substituir canais por fonte, ou fonte por canal. Nós muitas vezes olhamos os canais e a gente começa, com o passar do tempo, a achar que aquele canal é uma fonte. Porque quem era Uzias? Uzias foi um rei levantado por Deus. Eu quero ler com você, por favor, pega a sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, a gente vai já voltar para cá, mas a gente vai consultar aqui o contexto, para você ver quem foi Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta por enquanto aí, tá? Deixa a sua Bíblia aberta. O que Deus estava dizendo para Isaías é o seguinte: ei, Isaías, eu quero que você entenda uma coisa para você dizer ao povo, ao meu povo, que vocês perderam um rei na terra, mas vocês não perderam o rei que reina sobre todos os reinos.
Olhem para cá e vocês vão ver que eu nunca saí do meu trono. Eu continuo no meu trono. O canal que eu botei, que eu coloquei, que eu estabeleci, este canal saiu do trono, mas eu sou a fonte, e eu nunca saí do meu trono. Eu quero que você escute com atenção, porque é bem oportuno o que eu vou dizer agora. O nosso voto tem o poder de colocar e tirar reis dos seus tronos, e nós arcaremos com as consequências disso. No entanto, nenhum voto pode tirar Deus do seu alto e sublime trono. E eu estou falando isso por quê? Porque se o político que você quer que ganhe essas eleições não ganhar, olhe para o céu, porque o rei que você serve não sai do trono, e ele governa poderosamente sobre os céus e a terra. Então não coloque suas expectativas messiânicas em nenhum homem, ainda que esse homem seja levantado pelo próprio Deus. E aí eu quero ler agora 2 Crônicas 26. Eu vou ler desde o verso 1 para você. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. Olha o que a Bíblia vai dizer agora. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que, gente? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Ele buscava Deus, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Meu Deus. Agora pule para o verso 15. Verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Agora olha a expressão que vai aparecer aí: até que se fortificou. Vamos continuar, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do Senhor. Só até aí basta. Depois você lê em casa toda essa história. Mas a história é a seguinte: quem foi Uzias? Um homem levantado por Deus. Diga comigo: um homem levantado por Deus. Mas tome cuidado, porque homens que foram levantados por Deus podem se perder no caminho. Essa expressão que eu li, que eu intencionalmente pausei, Deus o ajudou até que ele se fortificou. É como se houvesse um momento, houve um momento em que Uzias olhou para ele e disse assim: rapaz, eu já sou forte. Eu já sou tão forte agora que eu posso fazer sem Deus. Ó Deus, fica de lado aí. Que coisa perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque Uzias foi levantado por Deus, mas Deus não respaldou o que ele fez. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nem tudo que um homem levantado por Deus faz está sendo respaldado por ele. O templo da igreja, ponto e parênteses, aqui é um parênteses bem grande.
minha opinião aqui. Você pode pensar diferente de mim, não tem nenhum problema. Mas eu acredito que o templo da igreja pode ser usado para outros fins que não um culto. Exemplo, a gente pode fazer um velório dentro de um templo. A gente pode fazer dentro de um templo um casamento. Não se escandalize, mas lá a igreja do Bill Johnson, o templo da igreja do Bill Johnson, às tardes, eles retiram as cadeiras, colocam 2 cestas de basquete e viram uma quadra poliesportiva, onde pessoas da comunidade vêm jogar basquete no templo. Nós lá em Pinheiro vamos assistir os jogos da Copa do Mundo no templo. Ah, pastor, estou escandalizado. Então assista na sua casa tranquilo e não julga a gente que vai assistir no templo, né? Aí fica todo mundo em paz. Então nós acreditamos que o templo pode ser usado para outros fins, sem problema nenhum. No entanto, o culto é diferente. O culto tem que ser em torno do Cristo, do Cordeiro, da figura de Deus. E aqui foi o erro crucial de Uzias. Uzias achou que por ele ser um homem que Deus tinha levantado, ele poderia entrar no culto e ser o centro daquele culto. E isso é preocupante. Então, dito isso, agora eu vou voltar para Isaías. Vamos voltar para Isaías? Você entende agora o que significa a morte de Uzias? O homem que reinou 52 anos, trazendo prosperidade, segurança sobre a nação. Agora esse homem morre. A nação estava insegura. E aí eu vou abrir meu coração com você, sem medo de ser julgado por você. Vou abrir meu coração. É até chato falar essas coisas, mas eu preciso falar. Eu me vi muito inseguro há 3 semanas atrás, pelos resultados da eleição. Por um instante eu me senti inseguro. Meu Deus. Só que Deus me fez olhar para essa passagem. E como eu descansei na certeza de que, ainda que a gente perca o controle das coisas aqui na terra, você tem um Deus que nunca perde o controle, que está no controle de todas as coisas. E quando nós olhamos para a terra, muitas vezes nós ficamos inseguros, porque aqueles que nós colocamos uma função de segurança, muitas vezes são tirados dessa posição. Mas quando nós olhamos para o céu, nós encontramos um Deus majestoso. Porque gente, quem está sentado não está ansioso, o ansioso está em pé, tenso. Quem está sentado está calmo. Deus está glorioso, reinando nesse lugar. Quem aqui já viu uma crise assim, bem grande na vida, uma crise que você não queria nem sair de casa? Eu já vivi. E Isaías, ele está descrevendo esse contexto. Ele usa a palavra também. Na minha Bíblia aparece assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu também, que é um advérbio, né? Eu também. É como se ele estivesse falando, no mesmo ano em que eu tive a maior luta da minha vida, a maior perda da minha vida, eu tive a maior revelação da minha vida. Olhe para a sua vida e você vai ver que nos momentos mais difíceis, nesses momentos, foram os momentos em que você aprendeu as maiores lições. Porque mais importante do que sair da crise é o que você irá aprender nela. Eu vou repetir: mais importante do que sair da crise é o que você irá aprender nela. Só que nós estamos apressados em sair e Deus está apressado em nos ensinar. Pastor, por que está demorando tanto a minha crise? Porque talvez está demorando tanto você aprender. Quanto mais rápido você aprende, menos tempo você passa na crise. Isaías está dizendo isso. No pior ano da minha vida, foi o ano que eu tive a maior revelação de toda a minha vida. O que Isaías ouviu quando ele olhou para o trono do céu? Ele ouviu o seguinte: toda a terra está cheia da minha glória. Como assim? Isaías estava preocupado porque tinha perdido o rei. Irmãos, quando nós tiramos os nossos olhos da terra e colocamos os nossos olhos no céu, nós descansamos, porque nós sabemos que o nosso Deus nunca perde o controle. E eu estou nessa manhã dizendo para você, que talvez você está olhando para um lado e para o outro, e você perdeu o controle de alguma situação da sua vida. Deus não perdeu. E quando nós oramos, é como se nós estivéssemos colocando os nossos olhos no céu,
E aí nós vemos um Deus glorioso. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus chama os discípulos e pede para eles irem para o outro lado do mar. E Jesus dorme. E no meio do mar vem uma tempestade. E os discípulos começam a ficar assustados ao ponto de dizer assim: Ele não se importa que nós pereçamos. Aí Jesus acorda e faz uma pergunta. Que pergunta foi aquela, hein? Jesus pergunta assim, olha aqui, Jesus pergunta assim para eles: onde está a vossa fé? Entenda o meu raciocínio aqui. Por que Jesus não fez essa pergunta quando os discípulos estavam na praia conversando com ele? Porque se Jesus tivesse feito essa pergunta com os discípulos na praia, sentados, comendo lá um churrasco de peixe, possivelmente eles diriam assim: a minha fé está em ti, Jesus, é claro, é óbvio. Mas Jesus não queria ouvir um discurso. Jesus queria revelar a verdade. E você quer saber onde está a nossa fé? A gente só sabe onde está a nossa fé no meio de um ambiente tempestuoso. O que é uma tempestade para um pescador, para um timoneiro, para um marinheiro? O que é uma tempestade? A tempestade é o momento em que os tripulantes perdem o controle. Ninguém tem mais o controle. A impressão que eu tenho nesses anos de ministério é que Deus leva homens para esses ambientes tempestuosos para que eles entendam de onde vem a sua segurança. É no meio da tempestade que nós sabemos onde está a nossa fé. Agora, que fé? A fé que os discípulos precisaram para operar milagres poderosos do lado de lá. Porque sem fé não se opera milagres, sem fé não se cura enfermos. O que você vai precisar na próxima estação da sua vida, Deus vai te revelar nessa tempestade. É no meio da crise que Deus vai falar ao teu coração. E a segunda coisa que me chama a atenção aqui eu vou sublinhar de novo duas expressões. A primeira expressão que eu quero sublinhar é: eu vi o Senhor. Está bem na primeira linha. Eu vi o Senhor. E lá no último versículo que eu li, no 8, diz assim: eis-me aqui. O que essas duas expressões significam? Dizer eu vi o Senhor é dizer eu tive uma experiência com Deus. Você imagina, você chegar aqui um dia no culto e falar: olha, irmãos, eu vi o Senhor. É o equivalente em dizer eu tive uma experiência com Deus. Amém? E o que significa dizer eis-me aqui? Significa dizer eu estou disponível. Então dizer eu vi o Senhor é dizer eu tive uma experiência. E dizer eis-me aqui é dizer eu estou disponível. A pergunta é: o que veio primeiro? Primeiro Isaías disse eis-me aqui. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Eu vi o Senhor. E aí eu quero conversar algumas coisas. Eu sei que tem muitos líderes aqui. Você que é líder, eu vou te dar uma chave. Nunca peça disponibilidade para quem nunca foi tocado por Deus. É uma canseira. Você vai se cansar. Você vai cansar a pessoa. O nosso primeiro papel como líder é provocar nas pessoas que nós lideramos experiências com Deus. Por quê? Porque toda pessoa que teve uma experiência com Deus será disponível à obra de Deus. Pronto. Quando a pastora Silmara ontem trouxe aqueles jovens aqui à frente, eu tenho certeza que eles estiveram aqui esses dias servindo. Por quê? Conversem com eles. Em algum momento foram marcados pelo Espírito Santo, tiveram experiências com Deus. Não há ninguém que diga eu vi o Senhor e que não possa dizer eis-me aqui. Eu desacredito de alguém que diz assim: eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus, mas eu não tenho tempo para a obra de Deus. Eu desacredito dessa experiência. Porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para esses mais de 20 anos de ministério pastoral que eu tenho, as pessoas mais disponíveis que eu vi dentro da igreja são aquelas que Deus tocou. Foram aquelas que eu vi o Espírito Santo falando.
Então, eu quero falar agora sobre experiência e disponibilidade. Primeiro eu falei sobre idolatria e sobre adoração. Agora eu quero falar sobre experiência e disponibilidade. Quanto mais profunda for a sua experiência com Deus, mais disponibilidade você terá aquilo que está no coração dele. Se é importante para Deus, será importante para o convertido. A pessoa convertida desejará evangelizar, desejará orar, conhecer mais a Bíblia, contribuir, servir. Como eu disse, é uma canseira pedir disponibilidade para quem não teve uma experiência real. Não cometa o erro de enviar quem Deus não se revelou. Estou falando isso porque eu já cometi esse erro. Eu já enviei talentosos para fazer obra e eles me decepcionaram. Porque a gente erra, irmão. Não olhe para a gente pensando que a gente só vai acertar. A gente erra, eu erro muito, errei muito. E quantas vezes como líder eu enviei pessoas que estavam preparadas no sentido de capacidade, mas não foram tocadas por uma brasa viva tirada do altar. E as pessoas que mais tiveram êxito foram aquelas que eu vi Deus se revelando. Então a gente não pode enviar quem Deus não se revelou, porque lá no verso 9 Deus envia, Deus diz vai. Agora quem foi que Deus enviou? Quem foi enviado? Foi enviado aquele que Deus se revelou. Então nós como líderes temos que observar dentro da igreja. Vocês trabalham com célula também, não é? Então observe dentro da tua célula aqueles que Deus está falando, aqueles que Deus está se revelando. E se você tiver que escolher entre o apaixonado e o cheio de conhecimento, acredite no que eu estou te dizendo, apaixonado vai fazer toda a diferença. Eu vou falar disso melhor hoje à noite. Jesus quis mudar uma cidade chamada Sicá. Ele não foi para o templo, ele foi para um poço. Por quê? Porque lá no poço ele encontraria uma mulher sedenta. Sede, vontade. O reino de Deus não é movido por aqueles que sabem, por aqueles que podem. O reino de Deus é movido por aqueles que querem. Se alguém quiser, venha após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Todo aquele que de fato teve uma experiência profunda com Deus foi profundamente mudado. Isaías foi mudado. Agora, eu tenho falado muito do Evangelho, e você pode dizer, mas pastor Ribinha, não, pelo amor de Deus, pastor, aqui não cabe o Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que Isaías viu aqui? Responda para mim. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder rapidinho, tá? Quem você acha que Isaías viu aqui? Quem? Eu estou ouvindo duas palavras aí. Deus, Jesus. Mas como que Isaías viu Jesus? Se Jesus só aparece no Novo Testamento. Jesus encarna no ventre de Maria. Então, aqui é Velho Testamento. Como é que Jesus pode estar aqui? Pois é, pegue sua Bíblia em João, capítulo 12. Alguém tem a Bíblia NVI aí? Alguém tem a versão NVI? Tem? Eu vou ler a tua versão, porque ela fica mais claro na versão NVI. Me presta a tua Bíblia então. João 12, 41. Quem tiver uma Bíblia NVI, me presta aqui rapidinho. Eu quero ler na versão NVI. Pronto, meu amigo aqui vai me prestar. Já gostei da tua Bíblia, toda riscada. Bíblia riscada é Bíblia estudada, é isso aí. João capítulo 12, verso 41. Ei, mas é pequena essa letra, hein? Eu preciso tirar os óculos para ler, acredita? Olha o que diz a Bíblia aqui. 12, 41. Meu irmão, a Bíblia está em inglês, eu não sei ler inglês, moço. Ah, tá certo. Aí tá ruim, meu irmão.
Valeu, obrigado, hein? O meu português já é ruim, meu irmão. Diz assim: Isaías disse isto porque viu a glória de Jesus. Aleluia, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Isaías viu a glória de Jesus e falou dele. O que eu quero que você entenda é que ter os olhos abertos é uma expressão que os reformados usam para conversão, e eu amo essa expressão. Ter os olhos abertos. Isaías teve os olhos abertos, e talvez você pense que você precisa ter uma experiência mística de ver Deus com teu globo ocular. Não, você não precisa disso. Você lembra quando Jó fala lá no último capítulo do livro que leva o seu nome, o capítulo 42, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É como se uma escama tivesse caído dos olhos de Jó. Vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia e vocês vão lembrar de um personagem chamado Eustáquio. Eustáquio é um rapaz muito esperto, que quer se dar bem em tudo, quer ganhar vantagem de todo jeito. Ele parece muito com alguém que eu conheço. Ele parece muito comigo e com você. Eustáquio é a figura do homem caído, decaído. Só que Eustáquio, ele acaba virando um dragão na história do C.S. Lewis. Ele vira um dragão e ele tenta arrancar as escamas, porque ele não gosta daquilo. Felizmente no filme não fala com tantos detalhes como o livro do C.S. Lewis, um calhamaço dessa grossura. E nesse livro ele diz que Eustáquio tenta por 3 vezes arrancar as escamas, e quando ele percebe que ele consegue, ele fica feliz, ele vai para o outro lado do seu corpo, e quando ele olha, a escama já voltou. E ele tenta fazer isso por 3 vezes, e ele não consegue, até que ele se prostra, e de repente ele olha, abre os olhos. Sabe quem está na frente dele? Aslan. E Aslan então pega a sua garra e dá uma unhada nele, no chão. Mas é como se tivesse penetrado nele. E ele diz que ele sente a maior dor. Ele sente que aquela unhada penetrou num lugar tão profundo que ele mesmo não conseguiria entrar. E ali ele nasce de novo, e ele se transforma em um humano novamente. Mas veja que os olhos se abriram. Esse texto está falando da conversão, do momento em que os nossos olhos conseguiram contemplar a santidade de Deus. E toda vez que isso acontece, nós iremos ver a santidade de Deus e a nossa depravação. Está aí uma coisa que toda experiência com Deus vai mostrar: como Deus é santo e como nós somos depravados. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Os homens que mais tiveram experiências com Deus, eles vão dizer isso. É interessante que na vida de Paulo, logo quando ele começa o ministério dele, ele fica muito chateado porque as pessoas não estão aceitando o seu apostolado, e ele faz uma defesa ao seu apostolado. Só que ele anda com Deus, e depois que ele anda com Deus, ele diz assim: olha gente, eu quero dizer para vocês que eu, que outrora defendi meu apostolado, eu quero dizer que de todos os apóstolos, eu sou o menor dentre eles. Quem lembra disso? Mas tem uma passagem que ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os outros, mas agora ele está dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Só que aí, pastor, ele anda mais com Deus, né? E depois que ele anda mais com Deus, ele diz assim: olha, agora eu que disse que era apóstolo, e agora disse que era o menor dos apóstolos, eu quero dizer que eu nem deveria ser chamado de apóstolo. Só que ele anda mais com Deus, e ele anda mais com Deus, e aí ele diz assim: olha, eu, Paulo, que já defendi que era apóstolo, depois eu disse que eu era o menor dos apóstolos, e depois eu disse que eu nem deveria ser apóstolo, agora eu quero dizer que dos pecadores eu sou o pior de todos. Parece que ele está sendo demagogo. Não! É porque todo homem que contempla a Deus vai perceber isso. Por isso que quando eu vi o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, quando eu vi o Luciano falando daquele jeito, eu disse: esse homem teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque ele está falando da santidade de Deus e da sua depravação.
Você vai encontrar isso nos livros de Agostinho de Hipona, você vai encontrar isso nos livros de São Tomás de Aquino, você vai encontrar isso nos livros de Lutero, de Calvino, de todos os grandes homens de Deus na história. Eles vão sempre dizer: Deus é santo e nós somos depravados. Quando você escutar alguém falando muito bem de si mesmo, desconfie que foi Deus que ele viu. Lembra, Ayla, de Pedro, nosso filho? Olha essa aqui, apóstolo. A gente quase morria de chorar esse dia. Nosso filho de 13 anos, nós temos uma equipe de ensino na igreja. E a gente se reúne antes, por exemplo, o culto é domingo, na segunda-feira a gente está reunido com a equipe. E o que o pregador vai pregar no domingo, ele prega para a equipe de ensino. E a gente estava lá nessa reunião. Eu não sou bobo, já trouxe o Pedro para a equipe, né? Ele nunca pregou, mas ele já abriu culto, já. E aí fizemos uma pergunta para todo mundo e chegou na vez dele falar, né? Aí ele disse assim: pai, depois dessas mensagens cristocêntricas que vocês estão pregando aqui na igreja, pai, eu percebi uma coisa. Pai, como eu sou falho. Pai, como eu sou indigno. Pai, como é que Deus consegue amar um cara como eu? E desabou em lágrimas o menino. E quando terminou, no outro dia eu liguei para Massai, que é meu irmãozão. Eu disse, contei essa história para Massai. Ele disse: ô Ribinha, Deus está tocando esse garoto. Porque todas as vezes que você olhar para a sua depravação, para a santidade de Deus, você vai perceber a sua depravação. Isso vai fazer com que você esteja quebrantado aos pés de Jesus. Amém? Então, sabe por que você não está tendo tempo para a obra de Deus? Não é porque te falta tempo, é porque te faltou uma experiência profunda com Deus. Rapaz, eu vou falar isso aqui, e é para a glória de Deus que eu vou falar. Eu fiquei muito preocupado com o pastor Ricardo, com a Silmara, ontem. Falei para minha esposa, e eu vou estar orando por eles. Porque assim, eu sei as lutas que eles têm enfrentado, e tem muitas ocupações, muitas responsabilidades. Mas eles estão aqui, se envolvendo. Ah, eu sei, eles estão se envolvendo porque eles têm tempo sobrando, é isso? É isso, gente? Não é por isso. Pode olhar, olhe para a igreja que vocês congregam, olhe para cá. Veja que são as pessoas que mais se envolvem, não são aquelas que têm tempo sobrando, são aquelas que tiveram uma experiência profunda com Deus. Então, se você pensa assim: ah, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer a obra de Deus, você vai ter tempo e não vai fazer. Porque não é tempo que você está precisando, é de uma experiência profunda com Ele. Aleluia! E a última coisa que eu quero falar nessa manhã, as duas expressões que eu quero sublinhar agora é: sou um homem de lábios impuros. E a outra é: uma brasa tocou. Tocou aonde, gente? Aonde? Tocou no mesmo lugar que ele disse: eu tenho um problema. Não é? Por que a brasa não tocou nos ouvidos? Por que a brasa não tocou nos olhos? Por que a brasa tocou nos lábios? Eu que falei de idolatria e de adoração, falei de experiência e disponibilidade. Agora eu quero falar de reconhecimento e transformação. Você quer ser transformado? Primeiro passo, reconheça. Isaías, primeiro ele reconhece: eu tenho um problema, e o problema é nos meus lábios. E quando ele reconhece isso, então Deus toca exatamente nesse lugar. Muitos de nós estamos querendo o toque de Deus em áreas das quais a gente nunca reconhece. Ah, pastor, eu estou querendo que Deus mude meu casamento, eu quero que Deus mude meu ministério. Mas você reconhece que você tem uma falha nesse lugar? Não sei se já falei aqui, mas eu amo aquela passagem em que Jesus chega numa sinagoga e tem um homem que tem uma mão mirrada. Aquele homem tinha quantas mãos, gente? Duas. Quantas mirradas? Uma. Duas mãos, mas uma mirrada, não é verdade? Você já observou que toda pessoa que tem um defeito esconde seu defeito? Hã? Geralmente quem tem uma testa grande faz o quê?
Pastinha, meu irmão. Irmã, não arruma o cabelo que tu te entrega, meu irmão. Pelo amor de Deus, vigia. Não é assim? Eu tenho um nó bem aqui na minha testa. Quando eu era criança, eu bati jogando futebol. Tá aqui, ó. De vez em quando eu pintei o cabelo, eu puxo assim com o peito assim, ó. Por quê? Porque é um defeito e eu quero esconder. Porque esse é o instinto do homem caído. Quando Adão estava lá no Éden, caído, Deus chegou, como é que ele estava? Escondido. Então o homem esconde suas falhas. Eu tenho um amigo, que nós somos amigos a juventude toda, e a gente jogava bola quase todo dia juntos. Depois de 4 anos de amizade, apóstolo, eu percebi uma coisa nele, que ele tinha uma mão seca, mirrada. Ele botou assim a mão que eu olhei, disse: rapaz, o que foi na tua mão? Ele puxou. Aí escondeu, não rapaz e tal, aí não teve jeito, me contou e tal, ele nasceu com esse problema, né? Mas eu fiquei pensando, pá, como é que ele conseguiu esconder essa mão durante 4 anos? Tem um jovem na nossa igreja, que agora, recentemente, a gente descobriu que ele não tem um dedo. Estava com a gente todo dia, mas ele escondeu durante muito tempo. Por quê? Porque esse é o nosso instinto. A gente esconde nossas falhas, ou aquilo que a gente acha que é uma deficiência. Outro dia eu fui tirar uma foto em um lugar por aí pregando, com um grupo de jovens, e aí a gente estava tirando uma foto, e de repente uma mocinha disse assim: para, e mudou assim, virou a posição. Eu disse: minha filha, mudou alguma coisa? Ela disse: mudou, porque esse lado meu é o lado da franjinha. Então ela não queria tirar do outro, porque ela achava que o outro era o lado feio. Tá, eu estou falando isso para que você entenda que, se aquele homem tinha 2 mãos e uma mirrada, onde é que estava a mão mirrada dele? Possivelmente escondida. E as roupas não eram slim como as roupas de hoje, eram batas gigantescas. O que tinha era pano para esconder mão. E Jesus entra naquele templo, e Jesus não diz para aquele homem: estende-me a tua mão mirrada. Pode ler lá. Jesus entra no templo, olha para aquele homem e diz assim: estende-me a tua mão. Quem está entendendo, irmão, sozinho? Quantas mãos ele tinha? Quantas deficientes? Ele poderia muito bem guardar sua mão deficiente e apresentar sua mão boa. Aí, Jesus, minha mão. Já observou que a gente faz muito isso? A gente só fala da nossa parte boa. Olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou uma pessoa dedicada, olha como eu sou uma pessoa honesta, olha como eu sou uma pessoa amorosa, olha como eu sou. E Jesus diz: rapaz, eu quero tocar aquela outra lá, ó, que ninguém sabe, só eu. Essa mão, nunca mais esqueça o que eu vou te dizer. Deus nunca teve problema com a fraqueza do homem. O problema é o orgulho miserável nosso. Ainda bem que esse homem não fez isso. Ele desnuda a sua fraqueza, e ele reconhece, e ele tira a sua mão, e ele apresenta a sua fraqueza a Jesus. O que aconteceu? Aconteceu o que sempre vai acontecer quando o homem apresentar a Jesus a sua fraqueza. Todas as vezes que o homem apresentar a Jesus a sua fraqueza, Jesus apresentará a esse homem o seu poder. O que foi que Isaías disse? Ei, Jesus, eu tenho uma fraqueza. E Jesus pergunta: onde é? Aqui, ó. É? Eu vou te mostrar aqui meu poder. Pega lá, serafim. E o serafim pega uma brasa, e a brasa vem com poder e toca onde? Aonde ele reconhece que tem uma fraqueza. Você quer o poder de Deus? Reconheça as áreas que você tem fraqueza. Não esconda, não camufle. Outra coisa que está acontecendo muito na nossa igreja é que, quando a gente entende o Evangelho, a gente não quer falar muito de nossas fortalezas. A gente não tem problema de expor nossas fraquezas. Nós, os pregadores da igreja, nós temos sentado para confessar nossas culpas uns aos outros. Aquilo que não agrada a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo reconhecimento e transformação. O que aconteceu primeiro? O reconhecimento. Reconhecer é uma demonstração de humildade. Mas eu tenho percebido que só o Evangelho realmente para deixar o homem humilde. Nunca mais esqueça isso. Nós barateamos o Evangelho.
quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como a única força que nos liberta da ira vindoura. Eu preciso repetir isso aqui. Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como a única força que nos liberta da ira vindoura. Olha, é verdade que o Evangelho vai te fazer uma pessoa feliz? É verdade que o Evangelho vai te fazer uma pessoa próspera? Pode fazer, claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho vai te libertar da ira vindoura. E Isaías contemplou a glória de Jesus. Ele viu a revelação desse Cristo poderoso. Quando a palavra é pregada, parece que tem um momento que as escamas, eu não sei te dizer exatamente qual foi o momento que as escamas caíram dos meus olhos, precisamente não, mas eu lembro que alguns elementos foram importantes. Eu li um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu li esse livro, já li muito mais de 3, mas até aquele momento eu tinha lido 3 vezes. A primeira vez eu li, não gostei, na verdade não entendi. A segunda vez eu li, me ofendeu. E é um bom sinal quando o livro te ofende. E a terceira vez que eu li, me destruiu e me levou aos pés de Jesus. Você sabe qual é a evidência do Evangelho? Não é falar um punhado de aleluia no culto, é uma vida de santidade. Isaías se tornou um homem santo porque ele teve uma experiência com Deus. A experiência com Deus vai te tornar uma pessoa santa. Sem a consciência viva da minha identidade essencial como filho de Abba, é relativamente fácil ficar escravizado à aprovação e desaprovação das pessoas. Brennan Manning disse isso. Quando você não entende que você é filho de Abba, você vai ficar preso à aprovação e reprovação das pessoas. Eu acho isso muito forte. Sabe por que você fica chateado quando as pessoas não te dão atenção? Porque você não entendeu o Evangelho. Por que nós temos tanta necessidade de sermos aceitos? E quando alguém não nos aceita, a gente fica chateado. Porque a gente não entendeu que a gente já foi completamente aceito, completamente recebido por causa de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Olha, eu descobri uma coisa muito simples: que eu não consigo ser aceito por Deus se não for em Cristo. Deus não me recebe, Deus recebe Cristo. Deus, quando olha para você e para mim, para a humanidade, Ele só vê 2 tipos de natureza: a natureza adâmica e a natureza crística. Então, ou Ele olha para ti e vê Adão, ou Ele olha para ti e vê Jesus. Quando Ele olha Adão, Ele não recebe. Quando Ele olha Cristo, Ele recebe. Amém? Você lembra quando, e ontem eu falava isso na mesa com o apóstolo e o bispo, a oferta de Caim e Abel sempre me intrigou. Deus, por que o senhor não recebeu a oferta do Caim? Ô irmão, Caim, coitado, trabalhou, Deus. Aí muita gente diz assim: não, Deus não recebeu porque ele não deu as primícias. Não é bem assim, não diz lá isso. Diz que ele foi, trabalhou e trouxe a oferta. Os grandes intérpretes da Bíblia, eles dizem que Jesus é a chave de interpretação. Então, você tem que olhar para todas as páginas da Bíblia com a lente do Evangelho. Quando eu ponho a lente do Evangelho para ler essa passagem, eu vou te dizer o que ela diz para mim. Olha só, Caim trouxe o quê? Caim trouxe o fruto da terra. Qual era a profissão dele? Lavrador. Então ele trouxe o fruto do seu suor, do seu trabalho. Meu Deus, isso é muito forte. Trabalhou, ele suou, se dedicou, e ele pega o seu esforço, sua dedicação, seu esmero, e ele pega tudo isso, e ele chega diante de Deus e diz: está aqui, Deus, meu esforço. E Deus olha e diz: não recebo. Aí lá vem Abel. E Abel faz o quê? Pega um cordeiro
imola esse cordeiro, põe na frente, e Deus olha para onde? Para o cordeiro, olhou para Abel e disse: eu te recebo. Lá em Hebreus tem uma passagem que diz que o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel. E muita gente pensa que esse texto está falando da morte de Abel, do sangue dele. Nessa passagem não, está falando do sangue em que Abel trouxe, porque o livro inteiro de Hebreus, o escritor, que nós não sabemos quem é, está dizendo que Cristo é superior a Moisés. Então ele está pegando todo o Velho Testamento, todas as figuras da lei, e dizendo tudo isso era uma figura. Cristo é superior, Cristo é superior, Cristo é superior, aleluia. É isso que o livro inteiro está dizendo. Então Deus recebe o Cristo. Meu irmão, quando você entender isso, tua vida vai ficar maravilhosa, vai ficar leve, o fardo vai ficar leve, o jugo vai ficar suave. No dia que Moisés, Arão e os filhos de Arão foram oferecer o culto, o primeiro culto no templo, a Bíblia diz que Moisés pega um cordeiro, mata o cordeiro, põe sobre um altar, e de repente veio o fogo do céu. Aleluia, aleluia. O fogo veio sobre quem? Sobre Moisés, não foi? Foi? Veio sobre Arão, não foi? Veio sobre quem? E sobre o cordeiro. E quando o fogo veio sobre o cordeiro, Moisés olha para Arão e diz assim: agora, Arão, você pode fazer a obra. Rapaz, é muito forte. O homem só pode fazer a obra depois que o fogo é enviado do céu. Só que o fogo é enviado sobre o cordeiro. Fiquem em Jerusalém, esperem, não saiam. Por quê? Até que do alto veio o poder, veio o fogo. E o fogo só virá depois que o cordeiro for morto. Só houve Pentecostes depois do Calvário. Nós só poderemos fazer a obra depois do fogo. Tudo bem. Dias depois, Arão não estava lá, Moisés não estava lá, mas os filhos de Arão foram oficiar o culto, foram realizar o culto. Só que eles esqueceram de uma coisa fundamental: não levaram o cordeiro. E não tinha fogo. Cadê o fogo? O fogo não veio. E aí o fogo não veio. Um olhou para o outro e disse assim: rapaz, o fogo não está aqui. Eu sei fazer esse negócio. Tu sabe? Eu sei. Só que o verdadeiro fogo não é produzido, é atraído. E toda vez que a gente produz o que a gente deveria atrair, isso é uma tragédia. Só que olha aqui para mim, irmão. Você sabe há quantos anos eu estou com o microfone na mão pregando? Irmão, eu já sei produzir um foguinho. Eu sei. Só que isso é uma tragédia. Não havia cordeiro, não havia fogo. Não houve fogo, houve performance. Eles fizeram uma performance. E apareceu o fogo. E a Bíblia chama aquele fogo de fogo estranho. Olha, você quer ver Deus num culto? Você quer ver Deus numa célula? É simples. Põe o cordeiro na frente. Ponha o cordeiro na frente e você vai ver a manifestação do poder dele. Fique em pé nessa manhã. Louvor aqui à frente, me ajude por gentileza. Falei de 3 verdades hoje: idolatria e adoração. Mostrei que o povo estava já idolatrando Uzias, e Deus estava dizendo: pare com isso, ele é apenas um canal, eu que sou a fonte, olhe para cá, porque eu nunca saí do meu trono. E nós temos essa tendência de pegar aquilo que Deus deu, que é um canal, e transformar isso numa fonte. Quem lembra quando Deus deu aquela serpente para Israel? Foi Deus que deu. E diz a Bíblia que o povo olhava para a serpente e eles eram curados. Lembra disso? Deus que deu, não foi? Mas o que Deus fez lá na frente? Mandou quebrar.
Alguém pode dizer, mas Deus, não estou te entendendo, o Senhor que mandou a gente fazer, agora o Senhor está mandando a gente quebrar? E Deus disse assim, sim, porque quando eu dei para ser um canal, mas vocês ficaram doidos, e vocês pegaram isso aqui, fizeram isso aqui um ídolo. Cuidado. Segundo, experiência e disponibilidade. Se você quer ter tempo para Deus, tenha uma experiência com Ele. E você que é líder, pare de ficar cobrando as pessoas tempo, porque é uma canseira para ti e para eles. Todo o teu papel é empurra eles para a presença, empurra eles para a oração, empurra eles para a leitura da Bíblia, e clama para que Deus se revele a eles, porque na hora que Deus se revelar, eles vão te ligar e vão dizer assim, meu líder, o que tem para eu fazer? Eis-me aqui. Eles nem vão dizer assim, olha, eu estou aqui para fazer isso. Não, eles vão dizer, eis-me aqui, para qualquer coisa. Essa é a marca de quem teve uma experiência com Deus. E por último, reconhecimento e transformação. Se tem alguma área da sua vida que está franzino, está mirrado, e você quer o poder de Deus, a lógica é muito simples. Desnude isso. Diga, está aqui, Senhor, eu tenho um problema, o nome desse problema é X, e você vai ver como uma brasa vai tocar você. O poder de Deus vai vir sobre a tua vida. Feche os teus olhos nessa manhã, vamos falar com Deus. Aleluia. Espírito Santo, Pai, nós oramos para que os nossos olhos se abram. É diante de tua santidade, Pai, que nós iremos reconhecer como nós somos falhos. E muitas vezes nós estamos querendo ser uma pessoa melhor, só que o Evangelho não quer que eu seja uma pessoa melhor. O Evangelho quer que eu morra. O Evangelho pressupõe a minha morte, porque Cristo é perfeito, e Ele que é perfeito precisa viver em mim. Me ajuda a morrer, Jesus. Me ajuda a morrer, eu preciso estar morto. Eu não presto, Senhor. Eu vivo, eu não presto. Eu só presto morto. Mata-nos nessa noite, nessa manhã, e que o Cristo vivo possa aparecer. Que possamos dizer com verdade aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando eu olho para Isaías e olho para Paulo, eu vejo a mesma lógica. Isaías, que viu Deus, a glória de Jesus, disse: eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Paulo, que talvez de todos os humanos foi aquele que mais acessou a graça, disse: eu sou o pior de todos os pecadores. Ó Deus, toca nossas vidas nessa manhã. Faça agora a tua oração. Você está diante de Deus aqui. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Você está diante dele. Você está diante dele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Saber suas vontades. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se expresse diante dele nessa manhã. Derrame o seu coração diante dele nessa manhã. Aleluia. Aleluia ao teu nome, Jesus. Aleluia ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Jesus. Como eu quero, tua face, como eu quero, teu abraço, como eu quero ser contigo, como eu quero.
Nas verdades que emana do seu falar, nas batidas de um coração tão belo, no poder em tornar o que é temporário eterno. Oh Deus, como eu quero ver tua face, como eu quero teu abraço, como eu quero ser contigo, como eu quero conhecer-te, como eu quero. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Pai, a minha oração nessa manhã é que tu possas abrir os nossos olhos. Nós precisamos de uma experiência, Senhor, contigo, uma experiência sobrenatural, transcendente. Abre os nossos olhos, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória de Jesus. A glória de Jesus hoje não é revelada a nós, meu Deus, como foi para Isaías. A glória de Jesus é revelada pela compreensão do Evangelho. Abre os nossos olhos, que nós possamos ver, que nós possamos contemplar. Aleluia, aleluia. Levanta essa juventude, Senhor, que ela tenha tempo, disponibilidade, mas a disponibilidade, ela é consequência da experiência. Então marca, Senhor, essa juventude com poder, marca essa juventude com fogo, com a brasa viva que é tirada do altar, Senhor, a brasa que não é removida por homens não têm essa capacidade, só anjos, seres ordenados por Deus. Toca agora, Senhor, toca-nos nessa manhã, marca profundamente jovens, Senhor, trazendo santidade, que a santidade seja a marca dessa juventude, porque o diabo não irá conseguir parar uma juventude santa, apaixonada, marcada pelo fogo do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, glória a ti, Jesus.